A gente abre agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, para falar de literatura e saúde. Dia 11 de abril agora, a gente tem o lançamento do livro TDAH na Vida Real, no qual o autor aborda o transtorno de forma acessível, informativa, com a ideia de ampliar o conhecimento das pessoas sobre o assunto. Para conversar com a gente, ele é nosso convidado aqui no programa em formato virtual, Marco Ribeiro, que é publicitário e escritor, e aceitou o nosso convite para este bate-papo. Marco, seja bem-vindo. Obrigado, Lidiane. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra poder falar desse trabalho. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Acho que primeiro para a gente contar um pouquinho, a gente que conhece aqui dentro da Câmara Municipal bastante sua trajetória como assessor político, agora conhecer um pouquinho da sua veia literária, como é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre esse tema? Na verdade, literatura é uma paixão antiga, né? Tem outros projetos já. Gosto muito de ler, gosto muito de escrever. Porém, sempre tive, para quem não conhece de TDAH ou já conhece, aquelas pautas na cabeça de, puxa, acho que eu sou muito esquecido, puxa, acho que eu sou muito desligado, e aquelas tendências todas, né, de sempre me culpando. E fazendo terapia já há algum tempo, batendo um papo com a minha psicóloga, resolvemos fazer um teste e descobrir o TDAH. E eu, por gostar muito de ler e pesquisar, pesquisei muito sobre a literatura do TDAH e achei muita coisa técnica. Fora postagenzinhas e canais em redes sociais, literatura mesmo é só muito técnico. Então servia mais para quem vai aplicar o tratamento, quer conhecer para ajudar um TDAH. E eu falei, poxa, mas e a vida real do TDAH? Ninguém vai falar como é, eu queria entender um pouco mais, né? E acabei que eu falei, bom, não tem essa literatura, escrevo eu, né? E comecei a pôr não no papel, mas digitar bastante sobre o TDAH, sobre a minha vida, sobre o cotidiano, sobre como foi a minha trajetória, a minha descoberta. E acredito muito que vai ajudar pessoas que acham que têm, que possam ter, a entender esse comportamento e para onde seguir, para saber realmente, né? Isso precisa de diagnóstico, precisa de uma série de coisas, né? Mas eles acho que vai ajudar a enxergar de uma forma mais simples, né? Esse motivo e essa situação. Uhum. A tua ideia, então, além de tirar essa vertente muito técnica do tema, que acabou sendo um tema um pouco mais difundido, né, nos últimos anos, aí, por conta dos diagnósticos agora aparecendo, mas para quem você pretende falar, com quem você pretende conversar por meio desse livro, com outras pessoas que têm o diagnóstico do TDAH, com pessoas que convivem com elas, para pessoas que têm curiosidade, qual que é o teu público, Marco? Exato. A ideia é atingir pessoas que convivem com TDAH, né? Por exemplo, minha mãe, quando leu o livro, né? Ela falou: caramba, é tudo isso mesmo. E eu não soube lidar esse tempo todo porque eu não sabia que era isso, né? Te conheci diferente agora. Conheci um novo filho, né? E realmente é muito importante, porque o TDAH ele tem algumas minúcias, algumas coisas que para conviver precisa entender um pouquinho, né? E a pessoa, quando ela lê o livro, e se ela suspeitar que ela tem TDAH, ou se já sabe que tem, ela vai entender bastante coisa de comportamento, e é muito legal também para quem convive com quem tem, né? Para entender como lidar também em algumas situações. Né? É bem nessa linha, para convivência e entender os comportamentos. Uhum. Bom, enfim, qual é a abordagem que você traz nesse livro? É um diálogo, é um livro, a gente pode dizer, entre aspas, um livro de memórias também, né? Qual que é a linguagem que você utiliza? Eu trouxe inicialmente em uma primeira pessoa, né, falando realmente da minha história, falando me entendendo, né, como neurodivergente, né, que essa é a nomenclatura que eles usam hoje. É, então eu falo
poxa, algumas coisas eu não realizei, outras coisas eu realizei e hoje eu entendo o porquê. E sempre fazendo alguma analogia com o cotidiano das pessoas, para que elas possam também se enxergar nessa situação, né? E poder falar, entender que ela não é, taxar as taxas que dão pro TDAH, que é de preguiçoso, que é de desleixado, que é de desorganizado, tal, 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 ela para entender que ela não é aquilo, que realmente ela tem um transtorno e que tem como melhorar isso, né? Não é uma justificativa para essas ações. Na verdade, é descobrir que eu posso ser diferente, posso melhorar através de terapia, através até de medicamentos e entender o hiperfoco, né? O TDAH ele tem uma arma secreta que é o hiperfoco, quando gosta de alguma coisa, se joga e faz aquilo como um especialista. E quando não gosta, vai boicotando o tempo todo e procrastinando, né? Então, assim, é muito legal. Eu vou mostrando o dia a dia. Olha, se você se entendeu assim, ou se alguém descobriu você assim, pode ser que você tenha. Vai buscar o diagnóstico. E tem relatos de algumas pessoas também, né? A relato de algumas pessoas também que eu pesquisei, que eu fui atrás, que eu conversei e postei aqui pessoas que se sentiam mal pelo comportamento, mas não sabiam lidar e depois que descobriram o TDAH, foram atrás e melhoraram muito, né? Porque quando você descobre, entende, vai atrás, existem várias ferramentas que te fazem usar aquilo por benefício, né? Aquela taxa ruim, aquela nomenclatura ruim acaba sendo descartada, vamos dizer assim, né? Então é bem nessa linha, para quem realmente se descobrir e ser melhor, né? Saber tratar e tudo mais. E os relatos que a gente ouve, né, das pessoas que a gente, enfim, conhece, que tiveram o diagnóstico do TDAH, é que quando tiveram esse diagnóstico em mãos, a sensação era de muita tranquilidade, né? Ufa, que alívio, porque até então não sabia o que acontecia, né? Muitas vezes ficava chateado comigo mesmo, com, né, enfim, os rótulos dados pelas outras pessoas. Agora eu estou me entendendo, entendendo como é que eu funciono e posso, de repente, buscar as ferramentas corretas para me auxiliar, né, Marco? Exatamente. Nesse processo todo, quando você não sabe, você fica buscando ferramentas, buscando justificativas para poder lidar, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma arma minha, uma ferramenta que eu criei, minha psicóloga fala que eu desenvolvi, cada um tem a sua, né? Eu funciono muito, né, no chamado deadline, na linha, na hora final, né? Nas 47 do segundo tempo. Então, o TDAH é muito procrastinador, né? Então, daí a hora que chega no último momento, vai lá e realiza. Mas é porque o TDAH, ele é muito metódico, tem umas linhas muito técnicas na cabeça, técnicas assim, ideias pessoais. Por exemplo, eu cito no livro esse exemplo, o meu TCC na faculdade, eu tinha orientador e fiz em 3 meses o TCC. Faltando 15 dias, meu orientador falou que estava uma porcaria. Por quê? Porque o TDAH, quando tem muito prazo, ele fica tranquilo. Ah, tem muito prazo, então depois eu faço. E por ele ser desconecto no assunto, uma coisa puxa a outra, outra coisa, acaba toda hora conectando um pensamento novo. Não tem uma linha contínua. Então, com muito prazo, você acaba se perdendo nas ideias. E quando ele falou que estava uma porcaria, eu tomei uns cafés, sentei e em 72 horas eu fiz um novo. E foi a segunda melhor nota da turma. Por quê? Eu tive que jogar um hiperfoco, eu não tinha mais prazo e aquilo ficou dedicado especialmente naquele momento. Então não teve outras conexões, não pude ter outros pensamentos, então aquilo lá foi focado e realizei. Então o TDAH tem muito dessas ferramentas que você vai se auto-desenvolvendo ao longo do tempo, né? Minha psicóloga fala que foi uma ferramenta que eu desenvolvi para mim.
Hoje, tratando, medicado, e tudo mais, eu consigo, né, fazer diferente. Mas era assim, né? E era considerado um relaxado, um procrastinador, né? Então tem muito disso. E é muito interessante realmente quando você descobre. E tratando e se autoconhecendo também, né, Marco? Por meio dessas ferramentas. Especialmente a terapia, né, que acaba auxiliando muito nesse sentido. Terapia ajuda muito. O diagnóstico te dá um norte, porque existem níveis de TDAH, existem tipos de TDAH. Então, a, a, a terapia é importante, o diagnóstico é importante para poder a ajuda chegar da forma correta também, né? A ajuda tem que chegar da forma correta também. E quando você consegue enxergar isso e a pessoa de fora que está te ajudando consegue te mapear, muda tudo, melhora tudo. É muito, você vê o mundo de outra forma, né? E uma coisa que é quase clássico para todos os TDAHs, que é as vozes, né? Que o pessoal fala que, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas eu tenho muitos pensamentos ao mesmo tempo. É uma canseira mental, porque imagina que tem balõezinhos estourando o tempo todo com pensamentos novos. E só que um pensamento puxa o outro, né? Então, eu tô vendo aqui TV Câmara, daí Câmara eu lembro de uma sessão que eu participei, a sessão me chama outra coisa. Quando eu vi, eu tô pensando em mil coisas, e aqui de pensamento inicial tá escondidinho, procrastinado lá atrás, né? Então o TDAH tem muito essa questão aí, isso de acaba sofrendo uma canseira mental muito grande, e depois que você trata, que começa a medicar e entender, tudo melhora também e começa voltar ao normal, vamos dizer assim, né? Se é que tem o normal, mas volta ao normal os pensamentos. E é muito legal, muito legal. E o que eu achei bastante interessante, que eu ia fazer o lançamento do livro apenas de forma online, não ia fazer muito alarde e tal, mas eu fui numa livraria, né, onde vai ser lançado o livro, e conversando com a gerente da loja, ela falou assim: não tem nada do tema nesse sentido, é tudo muito técnico mesmo, e as pessoas vêm procurar. Então está sendo muito oportuno o momento, e as pessoas estão carentes e precisando realmente de conteúdo nesse sentido, né? Então calhou, casou realmente, e daí foi quando eu resolvi, falei, não, então eu vou fazer uma divulgação mais ampliada, mais condensada aí para poder alcançar mais pessoas, né? As pessoas possam ter esse acesso aí, e não só técnico. Eu li os termos técnicos, realmente, para a gente leigo é muito difícil. Perfeito, vamos fortalecer essa divulgação. Então, queria que você falasse para a gente, vai ser no dia 11 de abril o lançamento, horário, local, as pessoas que são esperadas, você vai estar por lá autografando, compra no dia, depois fica disponível onde? Sim, dia 11 de abril, a partir das 19 horas, no Boulevard Shopping, né? Lá na Livraria Empório Cultural, né? Vou estar lá, estou convidando a todos, amigos, familiares interessados no tema, é, pessoas que entendem que seja importante, né? O livro vai ficar disponível lá também depois, né? No dia eu vou estar lá, quero poder bater um papo, não só, na minha ideia não é só autografar e dedicar livro, mas é conversar com as pessoas que se interessam realmente pelo tema, porque é algo novo, né? Os diagnósticos são novos, e essa troca eu vejo como muito rica, muito importante para todos, né? Então, o livro eu tenho a prévia dele aqui, não chegou o livro oficial da gráfica ainda, mas tem a prévia dele aqui, Ah, né? Já legal. está na mão, Joia. né? Bacana, bacana. TDAH na vida real. E vamos estar lá, vou ficar muito feliz com os amigos lá, poder compartilhar não só a minha história, mas compartilhar essa ajuda, vamos dizer assim, para as pessoas que convivem ou têm o TDAH, né? Inclusive, o convite foi encaminhado já para a Câmara toda, né? Quero receber os amigos lá e vou ficar bastante feliz. Dia 11 de abril, 19 horas, Boulevard Shopping, Livraria Empório Cultural. Tá feito o convite, dado o recado, a gente convida você também que nos acompanha
para estar lá, você que se interessa pelo tema, tem o diagnóstico, convive com pessoas que têm o diagnóstico, de repente é uma boa chance aí de entender um pouquinho o funcionamento, se autoconhecer ou conhecer melhor quem está pertinho de você. Marco Ribeiro, nosso convidado, ele é publicitário, escritor, já foi nosso colega aqui de Câmara Municipal, assessor político, gentilmente bateu esse papo com a gente para falar da divulgação, para falar da ideia dessa escrita, né, esse livro que vai ser lançado agora no dia 11 de abril. Marco, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Lídio, obrigado mesmo pela oportunidade, pelo espaço. Quero recebê-los lá, o pessoal todo da Câmara, quem está nos assistindo. Será um grande prazer, assim como é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marco, mais uma vez, boa sorte com o livro. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!